Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de redação e na aula de hoje nós vamos corrigir uma atividade sobre poema. Esta atividade ficou pendente na aula passada, vocês lembram? Então, é necessário que vocês peguem um livro de língua portuguesa, este livro aqui. Peguem o livro porque nós vamos começar. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Colégio de Aplicação, UERJ. Ei, você que está lendo esta página, digo, este monitor. As duas palavras destacadas acima desempenham funções no contexto, isto é, ajudam o eu lírico perdido a se comunicar com o seu leitor. Explique o sentido de cada uma dessas palavras. O sentido da palavra ei é chamar a atenção, estabelecer contato. Já a palavra digo possui o sentido de corrigir uma informação. Segunda questão. Para tornar a comunicação mais clara e próxima dos leitores, às vezes, os escritores recorrem à linguagem informal, coloquial. Recorte do texto, exemplos de expressões coloquiais. Então, essa questão pede que vocês reescrevam do texto exemplos de expressões coloquiais. Podemos encontrar nesse texto expressões como ei, marginal, cara, que cara maluco. E essas expressões são as respostas para essa questão. Terceira questão. Colégio de Aplicação, UERJ. O eu lírico tenta evitar que o leitor se assuste diante da estranha situação de estar perdido na internet. Transcreva do texto 2 versos que demonstrem essa tentativa do escritor. 2 versos que vocês podem transcrever como resposta são: pode ficar tranquilo e não sou nenhum marginal. Antes de continuarmos com a correção na página 235, vamos ler o Aprenda Mais. Poesia e poema. Chamamos de poesia a habilidade que temos de criar imagens e reinventar sentido para as coisas que nos rodeiam. Assim, dizemos que poesia é uma arte e, por isso, está presente em diferentes formas de expressão, como a pintura, a escultura, a música e, como não poderia faltar, o poema. Chamamos de poema, portanto, o texto que tem poesia. No poema, Perdido no Cyberespaço, por exemplo, Léo Cunha explorou um sentido diferente para a internet. Por ser tão vasta e repleta de caminhos, ela fez com que o eu lírico se perdesse no universo virtual. Normalmente, o poema é escrito em versos e estrofes. Cada linha do texto é um verso, e o conjunto de versos forma uma estrofe. Quarta questão. Na primeira estrofe do poema, o escritor pede ajuda ao seu leitor. Transcreva 3 versos do texto em que ele explica por que precisa de sua ajuda. Como resposta, vocês podem escrever: estou perdido na internet, fui fisgado pela rede, não encontro a saída. Quinta questão. Colégio de Aplicação, UERJ. Fui fisgado pela rede. Esse verso do poema permite pensar 2 sentidos para
a palavra rede. Identifique cada um desses sentidos. O primeiro sentido que a palavra rede tem no poema corresponde à internet, à rede de internet. Já como segunda opção, poderíamos dizer que seria o instrumento de pegar peixe, rede. Sexta questão. No verso analisado na questão anterior, o escritor diz ao seu leitor que foi fisgado pela rede. Pensando nisso e considerando o texto como um todo, analise as afirmações a seguir, marcando V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. O escritor estava muito atento quando foi fisgado. Esta alternativa é falsa. Podemos encontrar a resposta na quinta estrofe, quando o autor diz o seguinte: maldita hora que inventei de navegar por esses lados. Qualquer coisa deu errado. De uma hora para outra ficou escuro. Tudo ficou estranho. Já não sei meu paradeiro. Letra B. O escritor caiu em uma armadilha. Esta alternativa é verdadeira. A resposta também podemos encontrar na quinta estrofe. Ainda na quinta estrofe, nós podemos deduzir as alternativas C e D, que são falsas. A letra C diz o seguinte: a internet, para ele, tornou-se um ambiente seguro. Essa alternativa é falsa. Letra D. A palavra fisgado foi empregado com sentido denotativo. Então, sabemos que o sentido denotativo é o sentido real da palavra. E não é dessa forma que foi empregado. Então, a alternativa também é falsa. Sétima questão. Releia a estrofe abaixo e responda às questões. Maldita hora em que inventei de navegar por esses lados. Qualquer coisa deu errado. De uma hora para outra ficou escuro. Tudo ficou estranho. Já não sei meu paradeiro. Letra A. O que o escritor quis dizer com o último verso? Letra A. O que o escritor quis dizer com o último verso é que ele não sabia onde estava. Letra B. O escritor sabe dizer com precisão o que aconteceu com ele. Transcreva o verso que justifica a sua resposta. Não, ele não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Isso fica claro no verso. Qualquer coisa deu errado. Oitava questão. Analise a estrofe a seguir. Abre-te página, abre-te sésamo, valha-me São Longuinho. Eu já dei meus 3 pulinhos, mas não consigo me achar. Letra A. Para entender um texto, é preciso sempre utilizar nosso conhecimento de mundo, que são informações que adquirimos ao longo da vida. Você sabe quem é São Longuinho? São Longuinho é o santo que, na tradição popular, é invocado para encontrar objetos perdidos. B. O que o escritor estava procurando? Ele estava procurando a sua localização. Nona questão. Colégio de aplicação, UERJ. E quando eu digo aqui, aqui é onde? Nos versos acima, para que essa mesma pergunta seja feita ao escritor por alguém que está fora do computador, é necessário fazer algumas mudanças. Escreva novamente os versos fazendo as alterações.
A resposta é a seguinte. E quando você diz aí, aí é onde? E aqui concluímos a nossa correção. Agora vocês deverão fazer uma proposta de poema que está nas páginas 244 e 245. Então, produzam o poema e em uma próxima oportunidade nós discutiremos um pouco mais sobre este conteúdo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.